No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa necessaire personalizada. Espero muito que gostem. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para receber sempre notificações de vídeos novos. E vamos aprender como que faz? Você vai precisar de tecido, eu vou usar estampado e liso, 3 zippers, tinta própria para tecido e um lápis para poder fazer as marcações. Eu cortei no tecido estampado e uma vez no liso a medida de 25 centímetros por 21. Nesse tecido branco, a medida de 20 centímetros por 21 centímetros. Essas três partes serão as partes da frente da nossa necessaire. As outras duas brancas vai ser o forro e a estampada vai ser o fundo da necessaire. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Vou pegar o estampado, que eu cortei 25 por 21, junto com o branco e vou alfinetar para ele não sair do lugar. Pego uma das partes que eu cortei 21 por 10 centímetros, com o puxador do zíper virado para baixo. Sempre que for pregar o zíper, colocar o puxador virado para baixo para ficar certo depois de pregado. Coloco ele rente ao tecido e coloquei também o calcador próprio para pregar zíper, que é o que vem com só uma das partes do pezinho. Se você não tiver, pode ser o outro pezinho, mas esse é o próprio e fica perfeito quando você prega o zíper com ele. Vou passar uma costura de fora a fora, sempre lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final. Faço isso nas outras duas partes. Depois de pregar o zíper em todas as partes, de 21 por 10 centímetros, eu coloco o zíper para cima e vou passar uma costura de fora a fora, rente, para poder assentar o tecido. Vou fazer isso nas outras duas partes também. Vou começar a unir as partes da frente. Então, eu coloco uma peça sobre a outra que eu acabei de fazer e dobro ela, virando ela para baixo, para poder costurar. Sempre lembrando de deixar rente ela dos dois lados, para não ficar torto depois na hora de pregar na parte de trás da necessaire. Pregamos a primeira parte. Agora eu vou pegar o tecido que eu cortei 21 por 10 centímetros e vou colocar a parte com o zíper sobre ela, deixar rente a parte de cima e passar uma costura de fora a fora no zíper. Assim a gente já vai começar a formar as repartições da nossa necessaire. Deixo ela bem certinha, bem retinha e passo uma outra costura na parte de cima do zíper de baixo. Pego a última das três partes com o zíper, coloco ela em cima para ver como que vai ficar retinho, viro para baixo, deixo rente ao zíper o tecido e passo uma costura. Pronto, a frente da nossa bolsinha já está pronta. Vou passar uma costura em cima do último zíper que eu acabei de pregar para fazer um acabamento igual às outras partes. Pego ela, coloco sobre o tecido estampado, com o puxador virado para baixo, rente na parte de cima e prego o zíper. Lembrando que o tecido estampado está alfinetado com o tecido branco, que será o forro da nossa bolsinha. Antes de pregar as laterais, eu sempre abro o zíper, porque se você prega, corta o excesso, você perde todos os puxadores de zíper. Então tem que lembrar sempre de abrir o zíper antes de fechar a necessaire e deixar a parte de cima aberta para você poder desvirar a peça. Então vou deixar certinho aqui o zíper, passar um alfinete para ele não sair do lugar quando eu for costurar.
e passar uma costura ao redor de toda a bolsinha. A minha bolsa eu acabei colocando um pouquinho para dentro a costura porque a latinha do zíper ficou exatamente em cima da distância de um pé de máquina. Então, se eu passo com a latinha do zíper, eu vou estourar a agulha. Por isso que eu coloquei um pouquinho mais para dentro a costura. Tiro todos os alfinetes e corto os excessos de zíper, tecido e linha. Vou desvirar. Está pronta a nossa nécessaire, com as 3 repartições independentes. E a de cima é a maior. Com a ajuda do lápis, eu vou escrever pincéis, batons e maquiagem. Para não borrar o forro, eu vou colocar um papel sempre no meio da onde eu vou escrever, que assim a tinta não desce. Tiro o excesso de tinta e começo a passar sobre a escrita que eu acabei de fazer com o lápis. Agora é só esperar secar, que já está pronto o seu nécessaire.